Este aqui é o ladrilho padrão que Sorocaba deveria adotar em todas as calçadas, mas no fim a maioria acabou decidindo pela personalização das calçadas. E dê uma olhada lá no meu Instagram, confira lá o texto que eu postei, a legenda que postei na foto em que aparecem os ladrilhos padrões, e dê sua opinião a respeito desse assunto. Estou de volta aqui ao Parque das Águas, um dos parques mais conhecidos de Sorocaba, o mesmo lugar onde eu já gravei, mesmo banco onde eu já gravei vários vídeos. E o tema que eu trago hoje é um tema um tanto repetitivo e já falei sobre esse assunto várias vezes, só que em óticas diferentes e pontos de vista diferentes. E agora eu quero falar especificamente sobre a relativização do pecado. O que que é isso? É você achar que por estarmos na época da graça, por não estarmos mais debaixo da lei e tal, nós agora podemos fazer tudo porque a graça nos basta, e a graça é tão abrangente, é tão abundante que nós não devemos ter culpa em fazermos aquilo que nós quisermos, porque Deus perdoa, tal, o sangue de Jesus nos lavou e nós fazemos parte agora do reino de Deus e somos o povo escolhido, tal, tal, tal. Então tá tudo liberado. Só que assim, a moral continua. A mesma moral daquela época, dos tempos bíblicos, continua hoje. Portanto, o que era imoral naquela época continua sendo imoral hoje. E se eu faço qualquer coisa que escandalize o meu próximo, o próprio Jesus falou que seria melhor se colocássemos seria uma pedra, né? Amarrássemos uma pedra no pescoço e nos jogássemos no mar, porque nós não temos serventia alguma, não temos, se nossas atitudes não refletem a fé que professamos, de nada adianta, porque se Jesus Cristo nos transformou, se Jesus Cristo nos libertou, é obviamente que o Espírito Santo nos levará a fazermos o bem e a nos afastarmos do mal. Só que se nós somos tão carnais a ponto de não permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas e por meio de nós, é porque nós somos muito imaturos ou não somos verdadeiramente convertidos. E os textos que eu deixarei aqui, sobre os quais eu falarei hoje, eu não pretendo fazer um vídeo muito longo, apenas exibir os textos bíblicos que falam a respeito do pecado, que o pecado é uma realidade, não adianta fugir. O pecado é uma realidade. Adão e Eva pecaram lá no Éden, foram enganados pela serpente, e até hoje colhemos os frutos dessa desobediência. A humanidade inteira acabou sofrendo as consequências dessa desobediência ao longo da história. E outra coisa, não adianta culpar a Deus, colocar a culpa em Deus se acontece a desgraça do mundo, se aconteceu o tsunami na Indonésia, se aconteceu o terremoto não sei aonde, furacão e tal. A culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano. As consequências da intervenção maléfica do ser humano sobre a natureza, ou então as próprias consequências do pecado, que a natureza acabou sofrendo as consequências da atitude do ser humano lá no Jardim do Éden. Então, gostaria de falar rapidamente sobre alguns textos bíblicos que Deus tocou no meu coração para mostrar para vocês que não existe pecado relativo. Não podemos colocar a teoria de relatividade de Albert Einstein no, na, com relação ao pecado, porque o pecado não é relativo, o pecado é absoluto, o pecado é uma realidade e devemos fugir dele, devemos apegar a Deus a cada dia, a todo instante, nos tornarmos, buscarmos ser mais semelhantes a Jesus para que nós afastemos cada dia mais do pecado. Quanto mais olhamos para nós mesmos, mais estamos presos ao pecado, mas quanto mais olhamos para Jesus, mais afastados estamos dele. E assim vai. Como eu disse, os textos que eu mostrei aqui. O primeiro deles, o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. É o texto que Deus fala a Caim, porque a Caim e Abel ofereciam sacrifício a Deus. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou de Caim. Caim ficou com raiva. E Deus fala o seguinte a Caim, em Gênesis 4, versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, ele quer dizer o seguinte, que o ser humano
é que deve dominar o pecado, buscando a Deus, obviamente. Porque, é claro, o ser humano tem que tomar a decisão de escolher entre o pecado e escolher a Deus. É claro que Deus nos orienta, Deus ajuda, o Espírito Santo nos orienta, mas e se a pessoa não tem o Espírito Santo? Se a pessoa ainda não se converteu verdadeiramente e o Espírito Santo não habita nela, então a pessoa não tem como saber. Então a ignorância mata e a pessoa precisa saber, conhecer a verdade para que o Espírito Santo oriente a pessoa a ir ao encontro de Deus, a buscar sempre a Deus para fugir cada vez mais do pecado e das consequências dele, porque o pecado traz consequências e consequências ruins, tanto para si quanto para os que estão ao redor da pessoa que peca. E Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quer dizer o seguinte, que nós não devemos, só porque a maioria faz, todo mundo faz, devemos fazer também. Se é pecado, acabou. Devemos nos abster, devemos nos afastar disso. Não é porque a maioria faz, porque já não, que nós devemos pecar. E não é porque determinada prática já é tão comum, é tão normal, tão corriqueira que já não tem problema nenhum em praticar. Devemos nos afastar, se nós sabemos que é pecado, devemos evitar ao máximo cometer isso. E se nós temos dificuldade em nos abstermos disso, devemos pedir a ajuda de Deus, socorro de Deus, para que Deus nos liberte, porque isso se torna um vício. O pecado, em muitos casos, muitas vezes se torna um vício. E devemos nos colocar diante de Deus constantemente para que Ele nos liberte desse vício. Porque nós mesmos não conseguimos nos libertar desse vício. Mas Deus nos ajuda a isso. E por isso devemos buscar constantemente a Deus. Aí o outro texto é o de Mateus, versículo 26, 41. É um texto que eu decorei, que é Jesus falando aos discípulos pouco antes de ser preso. Eles estavam no Getsemane orando, sofrendo e tal. Ele foi lá para orar e logo em seguida ele seria preso. E naquele momento de sofrimento, de angústia, ele falou o seguinte para os discípulos: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como eu já disse, não adianta eu achar que eu posso, que eu tenho condições de vencer o pecado, que eu tenho condições de administrar, de resistir. Não adianta. Nós só conseguiremos resistir ao pecado se estivermos em comunhão com Deus. E se não conseguimos resistir, temos que fugir dele. Ou seja, existem apenas duas alternativas: ou resistir ou fugir. E Deus nos dá a saída. Com relação a fugir, Deus nos dá o escape, Deus nos dá o livramento. E com relação a resistir, o Espírito Santo nos reveste, nos esclarece, nos convence do pecado, do justiça e do juízo. E nos ajuda a vencer. Porque somente Jesus foi capaz de vencer o mundo, somente Jesus foi capaz de vencer o pecado, porque ele, enquanto esteve nesse mundo, não pecou. Então devemos, na medida do possível, apesar de todas as nossas imperfeições, seguir a Cristo e buscar sermos cada vez mais parecidos com Ele, porque nosso corpo só será perfeito quando nós ressuscitarmos no último dia, quando formos aos céus e nos encontrarmos com Cristo. Mas enquanto estivermos nesse mundo, seremos imperfeitos. Por isso que devemos buscar constantemente a Deus, para que Ele nos aperfeiçoe, que Ele nos molde continuamente e nos santifiquemos diante dEle. E outro texto é o de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Porque muitos há... Não, aqui, primeiramente Romanos... confundi. Romanos 3, 8. Romanos 3, capítulo 3, versículo 8. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação deles seja justa. Aqui é outro problema. Problema aquele velho ditado maquiavélico, de Maquiavel no caso, os fins justificam os meios. Isso é uma mentira, porque se os meios são ruins, se os meios são maléficos, os fins também são maléficos. E se os fins são maléficos, é porque os meios, ou seja, existe uma correlação entre meios e fins. Não adianta só porque o fim é bom, eu devo usar de subterfúgios para chegar até onde eu quero. Por exemplo, se eu roubei uma loja, soneguei imposto, matei alguém para conseguir algo bom para a sociedade, para fazer
Robin Hood, um Robin Hood da vida, de que eu roubei dos ricos para dar para os pobres. Ou então não dá. Se é pecado e pronto, acabou. Não é porque aquilo lá na frente, o meu objetivo principal é algo bom, algo saudável, algo, como é que posso dizer, um nobre, um objetivo nobre, que eu devo fazer, ser desonesto, eu devo ser mentiroso, eu devo fazer coisas que não prestam para chegar até lá. Não existe isso. Os fins nunca justificam os meios. Devemos sempre fazer o bem, promover o bem em tudo aquilo que nós fizermos, falamos e pensamos. E mesmo que, se queremos que o nosso objetivo final seja bom, os meios para chegar até ele devem ser bons também. Porque se os meios são ruins, aquilo que está lá na frente acaba ficando contaminado e Deus não aceita, Deus não recebe como bom e acabamos sendo condenados. Em Filipenses capítulo 3, agora sim, Filipenses 3, 18 e 19, diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E assim, aqueles que promovem, mesmo promovendo o bem, aparentemente denominações religiosas, entidades, qualquer tipo de organização, agremiação, enfim, que tenha um objetivo bom, não adianta, não serve, jamais serviu de máscara, de fachada para coisas ruins. Lavagem de dinheiro, por exemplo, ou alguns crimes que são cometidos, mas o objetivo é nobre, não sei o que, mas eu ajudo as crianças, eu ajudo os pobres, tal. Nada disso. Ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode esconder nada de Deus. Não adianta querer fazer tudo bonitinho, perfeito. Não existe crime perfeito. Se você comete alguma barbaridade, se você comete coisa errada, Deus já está sabendo, desde quando você pensou em fazer, Deus já sabia. Então não adianta esconder nada de Deus, porque um dia tudo será esclarecido, tudo virá à tona e você acabará sofrendo as consequências de suas más escolhas, de suas más atitudes. E aqui em Tito, complementando o texto anterior, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É a hipocrisia. A pessoa que procura diante das pessoas ser santo, ser santinho do pau, como diz o ditado. As pessoas que costumam fazer o bem diante dos outros, só para agradar os outros, para fazer vista aos outros, né, como os fariseus faziam, né, para Jesus. Que aquele ditado também diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Que a pessoa, só que por trás do bem aparente que a pessoa está fazendo, ela está fazendo barbaridades. Então a pessoa tem que ser transparente, honesta, sincera diante do Deus, diante dos seres humanos. E tudo que a pessoa fizer de bom não deve ser para agradar as pessoas, não deve ser para fazer para se aparentar diante das pessoas, porque senão a pessoa acaba ficando arrogante. Mas tudo que a pessoa fizer tem que fazer para Deus, sempre para agradar a Deus. E se as pessoas reagirem bem a isso, maravilha. Mas tudo que nós fizermos, falarmos e pensarmos deve ter como objetivo a promoção do reino de Deus, a proclamação do seu evangelho. E jamais devemos usar de subterfúgios, jamais devemos ser uma coisa na igreja e outra fora da igreja. A vida cristã tem que ser uma vida cristã 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não devemos jamais usar máscaras, devemos ser transparentes, devemos ser autênticos. E finalmente o texto de Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Se eu omitir, o texto anterior é Tito 1, 15 a 16, e agora é Tiago 1, 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Que aqui diz exatamente como nasce o pecado. Que o pecado nasce daquilo que brota nos nossos pensamentos, dos pensamentos ruins,
Aí os pensamentos nos levam às intenções, e as intenções nos levam às emoções, as emoções às atitudes. É mais ou menos isso, né, a sequência. Então, pensamento, intenção, emoção e finalmente atitude, ou palavra no caso. Então, devemos já eliminar o mal na fonte, ou seja, se um mau pensamento surgiu na nossa mente, já devemos pedir perdão a Deus no momento que pensamos aquilo. Porque mas eu só pensei. Não adianta nada. Se você pensou, algo ruim, você também deve pedir perdão a Deus, porque esse pensamento pode se tornar algo real, algo que pode destruir a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, antes que você chegue a praticar aquilo, você já tem que pedir perdão a Deus e pedir o revestimento de Deus para impedir que você cometa aquilo. Então, esse vídeo aqui pode ter soado meio confuso, pode ter soado meio desorganizado, mas eu precisava falar sobre isso, falar sobre esse assunto, mas reforçar esse assunto na verdade, que já falei em outros vídeos, para que você tenha consciência de que com Deus não se brinca. Devemos a cada dia sermos sal e luz, testemunhamos o nome de Deus com palavras e atitudes. Não devemos tentar enganar a Deus e ao próximo, querendo ser aquilo que nós na verdade não somos. Devemos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, ser evidenciar com nossas atitudes a fé que nós professamos em Jesus. Então que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal. E eu deixaria esses textos bíblicos aqui na descrição, caso você não tenha conseguido ler o texto. Eu deixaria na descrição para você ler na sua Bíblia, na tradução que você desejar. Então que Deus abençoe. Até depois, se quiser.